7h10. A cidade de São Paulo vai sediar um dos principais encontros de cardiologistas de todo o Brasil nos próximos dias 10 e 11 de setembro. É um evento destinado a médicos clínicos, cardiologistas, residentes e estudantes de medicina. Faz parte da jornada de atualização em arritmias cardíacas, uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas dentro do seu programa de educação continuada. E para conversar sobre isso, nós vamos conversar agora com o coordenador do Programa de Educação Continuada da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, a SOBRAC, o senhor José Carlos Pachon. Doutor José, muito bom dia. Bom dia, Tiago. É uma satisfação estar aí com vocês, com todos os ouvintes da CBN. Doutor José Carlos Pachon, para esse encontro de cardiologistas brasileiros em São Paulo, que deve acontecer no Hotel Sofitel entre 10 e 11 de setembro, tem novas formas de tratamento que são esperadas para ser apresentadas, avaliadas, novas formas de tratamento que serão divididas com os médicos aqui em São Paulo? Sim, o campo das arritmias cardíacas sofre constante renovação. Então existem constantemente novidades no tratamento das arritmias, por exemplo, novidades no tratamento da fibrilação atrial, que é uma arritmia altamente prevalente, que pode ser curada com o tratamento através de aplicação de radiofrequência, e novidades no tratamento da morte súbita, que hoje pode ser tratada de maneira bastante eficiente com o implante de desfibriladores cardíacos. Além disso, a morte súbita pode ser prevenida na população com a utilização de desfibriladores externos automáticos em locais públicos. Então, estes aspectos é muito importante que sejam divulgados para que os cardiologistas possam multiplicar essas ideias nos seus locais de origem. Sobre esses desfibriladores externos, doutor José Carlos Pachon, já teve uma legislação que recentemente obrigou determinados lugares que recebem muitas pessoas a ter esse aparelho. Isso tem funcionado? Estão utilizando essa lei? Está sendo bem aplicada? Isso. Nós percebemos que tem havido uma atenção crescente para esse tema. Da mesma forma como existe um extintor de incêndio de maneira preventiva nos locais públicos, nas nossas casas, nos automóveis, é importante que nos locais de aglomeração de pessoas exista um desfibrilador cardíaco para que possa se reverter rapidamente uma parada cardíaca que aconteça em qualquer situação. O desfibrilador é muito eficiente na reversão dessa situação. Nós sabemos que a cada minuto que passa ocorre uma redução de 10% na chance da pessoa ser recuperada numa parada cardíaca. Então é muito importante que tenhamos esses aparelhos para que essas pessoas sejam tratadas de maneira altamente eficiente, de maneira rápida. Uhum. E com relação a esses novos tratamentos de combate à morte súbita, que o senhor disse que tem com relação também a um desfibrilador interno, é isso? Isso. Como que funciona? Todas as pessoas, todos os pacientes que apresentam risco de uma parada cardíaca, por exemplo, pessoas que têm uma doença cardíaca como uma doença nas coronárias, que sabidamente podem apresentar uma reincidência do problema, tem alto risco de uma arritmia cardíaca fatal, pessoas que têm, como por exemplo o Serginho, que é aquele jogador que apresentou morte súbita em campo. Que foi justamente que gerou depois a lei dos desfibriladores, né? Isso, que tem uma hipertrofia do coração importante. Então, pessoas que têm doenças congênitas, essas pessoas podem ser altamente beneficiadas pelo implante de um desfibrilador, que é, na realidade, um marcapasso altamente especial que promove a imediata reversão de uma arritmia cardíaca fatal. Então, esses aparelhos tratam a morte súbita e revertem a morte súbita em questão de segundos e são altamente eficientes. Mas ele funciona para qualquer tipo de paciente? Quem que é o paciente que deve utilizar esse aparelho, doutor? Então, são pacientes que apresentam risco de parada cardíaca, que geralmente está associado a determinadas doenças, como as doenças de coronária, pessoas que já tiveram infarto, pessoas que têm insuficiência cardíaca, pessoas que têm um coração dilatado. O cardiologista atualmente pode identificar os pacientes que têm risco de parada e recomendar o implante de desfibrilador muito antes que aconteça um episódio dessa natureza.
Isso é fácil de diagnosticar, doutor? Nós podemos dizer que hoje é relativamente fácil, porque exames, por exemplo, como o eletrocardiograma, o Holter, que é um eletrocardiograma de 24 horas, o teste ergométrico, são exames simples que podem ser realizados em qualquer local e que têm grande capacidade de indicar as pessoas que têm risco de morte súbita. Doutor José Carlos Pachon, esses marca-passos especiais sobre isso, ele já é acessível aos médicos, aos pacientes? Sim, existe, claro, tratam-se de próteses de alto custo, mas embora haja esse problema, o Ministério da Saúde tem fornecido essas próteses dentro de um critério rigoroso de indicações. Então, praticamente todo o território nacional, em todo o território nacional existem centros habilitados hoje para a identificação desses pacientes e para o implante dessas próteses. Então, nós podemos dizer que praticamente toda a população tem, de alguma forma, acesso a esse tipo de tratamento. Mas o número de pessoas que sofrem arritmia cardíaca no país é grande, né, doutor? Sim, nós podemos, fazendo uma estimativa, nós verificamos que ocorreu uma redução significativa do número de mortes súbitas de maneira progressiva, de 1980 em diante. Mas isso se deveria a quê, doutor? Isso se deveria a quê, essa redução, doutor? Devido aos cuidados, devido ao avanço da cardiologia, devido à prevenção. Por exemplo, na medida em que se previne o infarto do miocárdio, nós vamos reduzir o número de mortes súbitas. Na medida em que as pessoas tratam, por exemplo, a pressão alta, o diabetes, o colesterol, a obesidade, ou seja, as doenças das coronárias, nós vamos reduzir e realmente se reduz a quantidade de mortes súbitas. Apesar disso, nós podemos hoje considerar que no Brasil existem praticamente 300 mil mortes súbitas por ano, ou seja, praticamente a 2 minutos ocorre uma morte súbita no Brasil. Nossa, é um número bastante alto, apesar dessa redução, né, doutor? Exato. Isso mostra a importância de se fazer esses congressos, encontros médicos, para alertar toda a classe médica e alertar a população no sentido de que se tomem cuidados para reduzir esse grave problema, que é um problema de saúde pública. Doutor, entre as arritmias cardíacas, a fibrilação atrial é a que tem a maior incidência no mundo. E ela é o principal foco também do Congresso, né? Exato. A fibrilação atrial, ela não é uma arritmia que provoque morte súbita em condições normais. Afortunadamente, é uma arritmia que geralmente provoca muito mal-estar, é mal tolerada, mas geralmente não provoca morte súbita. Entretanto, a fibrilação pode provocar o derrame cerebral. E é uma arritmia muito comum. Nós podemos considerar hoje que praticamente 1% das pessoas com menos de 60 anos têm fibrilação atrial e 10% das pessoas com mais de 80 anos apresentam a fibrilação atrial, sendo que essa arritmia é responsável por 35% das internações hospitalares por casos de arritmia. Quer dizer, um pouco mais de 1/3. Exatamente. E aí, quando a pessoa tem esse diagnóstico, essa fibrilação atrial diagnosticada, como é que deve se proceder, doutor? Essa arritmia geralmente se manifesta por palpitações, por, eventualmente, tonturas, intolerância aos esforços, mal-estar, às vezes uma dor no peito, sudorese, falta de ar. E ela deve procurar um cuidado médico, deve ser avaliada, deve procurar de preferência um cardiologista, um pronto-socorro, para fazer um eletrocardiograma e avaliar os fatores que estejam levando à fibrilação atrial. É importante considerar que grande parte das condições que provocam a fibrilação podem ser revertidas, podem ser prevenidas. Então é uma arritmia que pode ser muitas vezes tratada somente com cuidados e dessa forma ela pode ser evitada, podemos evitar que ocorra o seu início. Então tá certo. Bom, então entre as expectativas de melhora da situação são grandes com esses novos tratamentos, né, doutor? Sem dúvida. Nós com a concentração principalmente. Que ocorra uma redução significativa na
de maneira progressiva e principalmente que possamos aí evitar cada vez mais a incidência da morte súbita. Ok. Dr. José Carlos Pachon, muito obrigado pela atenção conosco aqui da Rádio CBN e uma boa segunda-feira. Tiago, muito obrigado. É uma satisfação estar aí com vocês. Um grande abraço a todos. Outro. 7h20. Agradecemos mais uma vez ao Dr. José Carlos Pachon, coordenador do Programa de Educação Continuada da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, conversando com a gente um pouco sobre as novidades e também tudo que será discutido num dos principais encontros de cardiologistas de todo o Brasil, que acontece nos dias 10 e 11 de setembro em São Paulo, e que vai tratar sobre novos tratamentos e também falar sobre as principais formas de arritmia cardíaca aqui em São Paulo, nesse congresso nos dias 10 e 11.